Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. No meu vídeo anterior eu mostrei para vocês o hibisco com a flor aberta lá no jardim da frente e comentei que se eu encontrasse um local para plantar os dois, eu ia separar e ia plantar, né? Então, achei aqui nesse canteiro que eu revitalizei também com vocês no vídeo anterior. Como está distante uma planta da outra, eu optei por plantar eles aqui. Tirei lá, separei as duas mudas e coloquei uma de cada lado aqui. A distância ficou ainda bacana, né? Eu não vou deixar as lágrimas de Cristo crescer tanto quanto elas estavam grandes antes de fazer a poda, porque agora que nós colocamos a janela aqui no banheiro, elas não podem ficar tão altas para não atrapalhar aqui a abertura da janela. Então, como eu vou manter elas menores, o espaço que ficou aqui, ó, ficou bacana. Para algumas pessoas, pode olhar e falar, nossa, mas está muito perto da parede, está muito perto uma planta da outra, mas é exatamente essa a intenção. Eu cultivo aqui os meus arbustos nos canteiros, formando como se fosse uma cerca viva. Não é exatamente uma cerca viva, porque normalmente cerca viva é feito com plantas todas da mesma espécie. E eu utilizo aqui plantas diferentes. E esse hibisco, para quem já me acompanha, sabe, eu comprei um vasinho com um hibisco na cor creme, a flor simples, com o miolo vinho. E como vieram duas mudinhas no vaso, depois que ele abriu uma flor amarela, dobrada do miolo vinho. Então eu tenho as duas variedades aqui. Por isso eu separei, coloquei cada uma de um lado aqui da arundina, que é a orquídea bambu. Acho que vai ficar legal aqui. E no lugar dele, ele estava plantado aqui, eu plantei uma muda de hibisco tricolor, que é o hibisco colorama. Essa muda eu fiz através de poda, que eu fiz do meu hibisco colorama, e plantei ela aqui nesse local pelo seguinte: eu tô com outros planos lá para o local onde eu tenho o hibisco colorama. Então, quando eu colocar em prática o plano, eu já tenho uma muda aqui para substituir. Ela ficou legal aqui, ó, traz um colorido bacana para o jardim, uma planta aí que embeleza o jardim sem precisar de flor, né? Ele floresce, uma flor vermelha simples, não muito grande, mas muito bonita também. É uma planta belíssima e eu gostei bastante dela aqui nesse local. Aqui é onde eu tenho o hibisco, o meu colorama, olha. Tá grande, eu podei ele no final do inverno, início da primavera, e já tá bem grandão. Não floriu ainda após a poda, né? Mas logo floresce. Porém, aqui nesse canteiro é onde eu tenho daqui, passando em toda essa volta aqui, ó. Tudo isso são dracenas. Praticamente todas as minhas dracenas estão concentradas aqui nesse espaço do canteiro. E ali, naquele cantinho, eu tenho o hibisco. Tá vendo? Aqui tudo é cróton, nessa parte. Aqui eu tenho 3 arbustos aleatórios, uma árvore da felicidade, uma camélia e uma leia. E as outras são dracenas. E aí tá só o hibisco aqui no meio delas. E o espaço que esse hibisco tá ocupando, se eu tirar ele aqui, eu consigo plantar 2 dracenas. E é esse o meu plano. Depois eu quero ir no viveiro e vou procurar 2 dracenas diferentes. Por exemplo, a dracena tricolor é muito linda, uma cor de line muito bonita, e eu ainda não tenho, né? E como tem bastante variedade de dracena, dá para me plantar, ó. Ali eu tenho uma pleomele e do outro lado é a cordiline vermelha. Se eu tirar o hibisco, eu consigo pôr uma dracena aqui e outra de cá. Então cabem 2 plantas aqui no lugar do hibisco, 2 dracenas. Então eu vou procurar nos viveiros aqui da minha região e assim que eu encontrar, eu vou adquirir as 2 e vou plantar aqui. Por isso já coloquei uma muda de hibisco lá naquele espaço, porque eu vou tirar esse que eu coloquei, que eu tenho plantado aqui, e vou substituir por 2 dracenas. Aí, dessa forma, eu aumento a minha coleção de dracenas, que é uma planta que eu adoro também.
E hoje nós vamos fazer a manutenção aqui de mais um canteiro. Eu vou replantar a forração desse canteiro aqui. Esse foi o último canteiro que eu fiz aqui no meu jardim. Ano passado eu tirei de lá do jardim da frente a minha hortênsia, plantei ela aqui no cantinho e depois eu tirei a grama de todo esse espaço e coloquei arbustos formando aqui esse canteiro e plantei a forração. Até eram pequenas mudas que eu coloquei aqui, pequenas mudas de abacaxi tricolor, mas já cresceu bem, ó, já fechou bastante. E aí já está na hora de fazer o replante também. Os arbustos, a maioria deles são plantas que eu já tinha lá no jardim da frente. Plantas de grande porte, é o caso aqui do ipê amarelo, que eu tinha um bem grande lá. Ipê de jardim, né? Também a lamanda amarela estava lá na frente. Esse hibisco aqui eu resgatei no lixo. Eu tinha também lá na frente a espirradeira, jasmim do Caribe. E aí esse hibisco também, esse hibisco amarelo não, rosa, eu tinha ele lá na frente. Aí tirei de lá, comprei outras mudas, plantei aqui e formei esse canteiro. E agora vamos fazer a manutenção aqui, né? Replantar essa forração de abacaxi tricolor. Vou tirar todas as mudas. Esse canteiro está precisando colocar terra. Quando eu fiz ele, estava gramado aqui, né? A grama dessa parte aqui, na maioria é a esmeralda, né? Só aqui na parte mais sombreada que tem a São Carlos. Justamente porque fica sombra aqui nessa parte no outono e inverno. Primavera e verão pega sol nele por inteiro. Mas no outono e inverno, essa parte onde está aqui a hortênsia já fica mais sombreado. Então foi onde eu coloquei a grama São Carlos, que ela se adapta melhor em locais de meia sombra. Aí eu tirei a grama que tinha aqui e aí ficou fundo, né? Ficou um buraco. E como eu não tinha terra para colocar, ele acabou ficando bem fundo. Então eu vou precisar colocar bastante terra aqui para subir o nível do canteiro e colocar a forração. Vou fazer isso na primavera, quando eu for fazer a manutenção novamente aqui dos canteiros. Aí eu vou colocar mais terra, que a gente vai fazer... Nós vamos escavar aqui a piscina e eu vou utilizar a terra da piscina para colocar no jardim. Vamos colocar na grama para cobrir alguns lugares que está fundo também, né? Porque a grama foi plantada de mudinhas, então ela foi se alastrando, então tem alguns locais que está fundo. Esses lugares que está fundo eu preciso colocar terra. Então vamos cavar a piscina, colocar a terra no gramado e vou aproveitar para colocar também nos canteiros. Vou elevar o nível um pouquinho de cada um dos canteiros. Esse daqui principalmente, que é o que mais precisa, né? Por ser o último que eu fiz, ele não foi colocado terra, então ele está bem, num nível bem mais baixo até do que o gramado. Então eu vou colocar um bocado de terra aqui nele. Aí vou fazer a adubação. Por agora é só uma manutenção simples mesmo, na forração, que já está bem grande. Eu quero, como eu já comentei com vocês nos outros vídeos, eu quero diminuir a quantidade, né, da forração. Eu quero deixar os canteiros bem estreitinhos, deixar a grama avançar um pouquinho mais para dentro do canteiro, para dar mais amplitude, e a forração ela vai ficar só preenchendo o espaço entre um arbusto e outro, né, para dar só um acabamento mesmo aqui no canteiro, não ficar a terra aparecendo. Mas quero deixar a grama crescer o máximo possível para dentro do canteiro, para ampliar o espaço, né, o espaço visível do jardim, né? Porque a grama, ela traz essa amplitude, né? Principalmente quando a gente faz o corte da grama, quando ela tá grande, parece que o jardim é menor. Quando a gente corta, dá a impressão de que o jardim é maior, é mais amplo, né? É bem interessante isso. Após plantar tudo ali, é só fazer aqui a limpeza, né? Fazer também a rega. Nem vou regar muito porque choveu, então a terra já está bem molhada. É só uma rega para poder realmente assentar ali a terra no pezinho das mudas. E olha só, gente, que espetáculo! A crino nos presenteando aí com uma floração em pleno outono. Olha que belezinha! Linda demais, né?
Essa planta, o único defeito dela é que ela dá muita lagarta. Eu podei ela umas 3 vezes agora, recente, né? Porque ela deu lagarta. E aí quando ela dá lagarta, eu corto ela toda, deixo só os bulbos na terra e jogo as folhas fora com lagarta e tudo, né? Tipo, as lagartas vai comer a folha dela, mas não vai ficar aqui para comer os bulbos, né? Porém, eu cortei e depois apareceram, né? Ela começou a brotar e apareceram mais lagartas. E aí eu cortei de novo e depois eu cortei de novo e olha aí, ela com lagarta aqui de novo, gente. É bem difícil. Chega outono, ela enche de lagarta. É uma planta maravilhosa, super fácil de cultivar. Dá essa floração belíssima, mas é muito danada para lagarta. Não só ela, né? Mas os amaryllis também, dá muita lagarta. O lírio do Amazonas, essas plantas bulbosas são bem danadas para dar lagarta, né? E essa daqui não é diferente, né? Mas a beleza dela é encantadora. Olha aí, que floração, belíssima, né? Vai ficar ainda mais lindo quando abrir as outras flores. E o resultado do canteiro é esse. Olha só como amplia o jardim. Agora não dá tanta essa impressão porque ficou a terra aparecendo. Então a terra aparecendo acaba sendo uma divisão ali, mas vai crescer, a grama vai ficar legal. Eu fiz uma poda aqui no hibisco, nesse hibisco vermelho, eu amarrei os 2 galhos principais para eles ficarem retinhos e os outros que estavam crescendo para cima das outras plantas, eu podei. Uma poda aí de formação, para deixar ele mais, né, compacto ali, mais comportado no lugar dele. O ipê tá com umas brotações muito bonitas, né? Então não pode deixar as outras crescer para cima dele não, porque senão atrapalha o desenvolvimento. A lamanda também, eu podei drástico porque ela deu lagartas. Aqui, tá vendo? Olha como tá fundo. Tá bem fundo, a grama tá bem alta e o canteiro tá bem baixo. Então eu vou colocar terra para subir o nível aqui e deixar o canteiro mais alto do que o nível da grama. Mas a forração ficou bacana agora, né? Deu uma compactada, né? Viu a quantidade, né, que eu tirei, né, para colocar só essas daqui, ó. Ficou bem mais compacto, mas a minha intenção é deixar ainda mais compacto, mas isso vai ser pouco a pouco, né, para deixar a grama aí crescendo, né? Essa parte toda que ficou a terra aparecendo, eu quero que a grama preencha essa parte todinha. E aí as tradescântias eu vou colocar só entre um arbusto e outro. Aí vai ficar bem slim o canteiro do jeito que eu quero. Vai dar aí o efeito que eu quero aqui no jardim. Mas por hora eu gostei. Vai ficar assim até a próxima manutenção, que eu pretendo fazer no meio do ano, final do inverno, né? Porque aí eu vou buscar esterco, na época que inverno é seco, não chove, então é a hora que a gente consegue esterco. Aí eu vou buscar uma quantidade grande, vou fazer a manutenção novamente aqui dos canteiros e aí eu vou acrescentar o esterco, que é a adubação que eu utilizo aqui nas minhas plantas, e vai ficar ainda melhor, né? Devagarzinho a gente vai mexendo, a gente vai arrumando, a gente vai organizando para ficar do jeito que a gente quer. Aqui eu tenho hortênsia, esse daqui é o hibisco rosa, tá com uma flor aberta aqui, lindona. Ele já tá precisando de poda, porque ele já tá muito grande, tá muito além do que o que eu queria, mas ele ainda tem muitos botões, então eu vou esperar ele abrir essas flores para poder fazer a poda. Aqui eu tenho a espirradeira, que direto eu fico aqui olhando no miolinho, aqui no ápice dela, para ver se tá perto de florescer. Acredito que logo ela floresce. Aí quando ela florir eu vou saber a cor, que eu comprei ela sem flor, então não sei a cor. Depois que eu souber a cor eu vou comprar outra, uma cor diferente. Aqui o ipê de jardim, aqui o hibisco vermelho dobrado, tá desenvolvendo legal. Só floresceu uma vez, depois que eu plantei ele aqui, mas tá com um desenvolvimento bacana. A lavanda amarela também já floresceu aqui, já podei, já tá rebrotando. E o jasmim do Caribe, que tá precisando já também de uma poda, mas não para de florescer. Então esse daqui só no final do outono, início de inverno mais ou menos, é que ele vai ficar feinho. Aí quando ele começar a ficar feinho é que eu vou fazer a poda para ele se ramificar. Vou fazer uma poda drástica e ele ramifica, né? Desde a base, ele tem 3 galhos aqui. Com a poda ele vai dar pelo menos 6 galhos. Aí quanto mais galhos, mais flores, né? Então esse é o resultado aqui
desse canteiro, né? As mudanças que eu fiz por hora no jardim foram essas. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. E se aparecer aí para você, dê um hypar para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.